Olá, gente, tudo bom? Muito prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Mais uma quarta-feira para a gente seguir em frente, tá bom? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E na realidade, o livro de Apocalipse é uma das partes do nosso estudo capa a capa, tá bom? Começamos em Gênesis e vamos terminar em Apocalipse. Eu não sei, mas eu acho que deve ter pelo menos aí uns 2, 3 anos que nós estamos estudando a Bíblia capa a capa, tá bom? Começamos lá na época da pandemia e não paramos mais. Infelizmente eu não consegui gravar desde o começo, porque quando eu comecei a ensinar sobre o capa a capa, nós ainda não estávamos na pandemia, né? E veio a ideia de gravar o estudo exatamente por causa da pandemia, porque a gente não estava tendo culto presencial, né? E no final, a pandemia, graças a Deus, já foi embora e nós ainda estamos gravando os estudos. Então, se você procurar lá no canal, tá bom? Desde o comecinho, você vai ver todos os vídeos que estão lá desde o comecinho. Para ser sincero a vocês, eu nem lembro onde foi que nós começamos a gravar. Uma hora dessa eu vou fuçar um pouco lá no YouTube e vou descobrir onde foi que nós começamos a gravar, tá bom? Mas de qualquer forma, nós já chegamos no livro de Apocalipse. Gente, foi rápido, foi ligeiro e foi muito, muito bom. Mas nós temos muita coisa para aprender ainda, né? Logo, logo a gente vai terminar o livro de Apocalipse, mas temos tanta coisa para aprender, porque a Bíblia é um livro muito profundo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra material para aprender, tá bom? Então, vamos ter uma oração, e aí nós vamos hoje pegar o capítulo número 7, tá ok? Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, te agradeço pelo teu cuidado com as nossas vidas. Eu agradeço, Pai, porque o teu amor é infinito. O teu amor, ó Deus, é tão abrangente, o teu amor é grande, porque o Senhor amar pessoas como nós é algo incompreensível, Deus. Porque nós somos pessoas que tendemos ao pecado, somos maus. Algumas vezes nosso coração é perverso, mas o Senhor continua manifestando graça e misericórdia. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, porque se não fosse tua graça, nós nem estaríamos aqui vivos, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor amou a humanidade, o Senhor amou o mundo, e o Senhor tem edificado a tua igreja neste mundo, para que a tua igreja seja luz, seja sal, para que a tua igreja ilumine, Senhor, o mundo que caminha, Senhor, por uma escuridão espiritual muito grande. Te agradeço, Pai, por termos chegado até aqui no livro de Apocalipse. Realmente, ó Deus, nós já passamos por tantos livros da Bíblia e cada livro, ó Deus, nós conseguimos tirar alguma lição, algum aprendizado. E eu te peço que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor traga crescimento ao teu povo, maturidade espiritual. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Só lembrando vocês que nós estamos na parte em que o Cordeiro começa a abrir os selos. Então, o primeiro selo fala sobre o cavalo branco, que fala sobre o anticristo. O cavalo vermelho, o segundo selo fala sobre o cavalo vermelho, que fala sobre guerra. O terceiro selo fala sobre o cavalo preto, que fala sobre fome. E o cavalo amarelo, que é o quarto selo, fala sobre morte. O quinto selo fala sobre os mártires, que foram fiéis a Deus. E o sexto selo é uma anarquia total. Então, nós estamos aprendendo que
estes selos estão dando início ao período da tribulação, tá ok? Então você vê que praticamente até o 6º selo, nós temos provavelmente aqui a primeira metade da tribulação. A partir do 7º selo, aí nós começamos a segunda metade da tribulação. Existem controvérsias quanto a isso, mas eu creio realmente desta forma. Vamos lembrar que nós estamos também olhando para o livro de Apocalipse dentro de uma visão futurista, uma visão profética, tá bom? Isso é muito importante para a nossa compreensão. Mas vamos lá então. Hoje nós vamos pegar o capítulo número 7. Só para você entender, semana passada nós estudamos até o 6º selo. Mas é interessante que antes de abrir o 7º selo, vai ser feito um parênteses, tá bom? E aí Deus vai nos mostrar algumas coisas, tá ok? E o 7º selo, ele só vai ser aberto em capítulo 8, verso 1. E na realidade, o 7º selo vai abrir o julgamento das trombetas. Tá bom? Então, nós somos até o 6º selo. Então, ao invés de já abrir o 7º selo, capítulo 7, ele vai fazer um parêntese, tá bom? E nesse parênteses, Deus vai falar de algumas coisas que estão acontecendo, tá ok? Nós vamos ver já. E aí, quando entrar no capítulo 8, o Cordeiro vai abrir o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, ele vai encontrar, então, as 7 trombetas. Então, vamos devagar para a gente não se perder nisso. Então, vamos lá, então. Antes de abrir o 7º selo, então, ele vai fazer um parênteses, tá bom? Aqui no capítulo número 7. Eu vou ler para vocês o capítulo número 7 todinho, tá? São 17 versículos, acho que dá para a gente ler. Depois eu vou comentar algumas coisas para vocês entenderem. Então vamos lembrar que ele está descrevendo o período da tribulação, principalmente a primeira metade da tribulação, que você viu que teve o anticristo, você vê que tem muita guerra, muita fome, muita morte, você vê que tem muita anarquia, ou seja, o mundo vai estar um caos. Não sei se vocês se lembram, o 4º selo, quando fala da morte, ele disse aqui que 1/4 da população do mundo vai morrer. Então imagine a mortandade que será durante esse período. Mas vamos lá então para o capítulo número 7, verso 1, diz assim: depois disto, vamos lembrar que é João, tá? Depois de João ter visto esta abertura dos selos, ele diz: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Tá? Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Tá? Estes anjos que estão nos 4 cantos, porque ele está falando os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, é uma espécie de um olhar para o mundo todo de uma vez. Tá? Mas é interessante que ele diz: antes que a terra seja mais atingida do que já foi, é isso que ele está falando, ele disse: espera um pouco, porque eu preciso selar alguns dos meus servos. Vamos lembrar que a igreja já foi arrebatada, o mundo está passando pela tribulação, tá? E os servos de Deus aqui, veja que não tem nada a ver com a igreja. Agora, os servos de Deus aqui, na realidade, tem a ver com o povo de Israel. Como a igreja foi arrebatada,
quem resta no mundo como povo de Deus é o povo de Israel. Tá bom? Então vamos lá, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Por que são 144? Presta atenção. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Interessante, né? Deus parece que selou, Deus separou alguns do povo de Israel, tá? Interessante que você vê que são praticamente 12.000 de cada tribo. E 12.000 de cada tribo vai dar um total de 144.000 pessoas. Em outras palavras, veja bem, você vai falar, mas espera aí, o número dos judeus é muito maior. Claro que é. E aqui ele não está dizendo que ele está separando estes 144.000 para serem salvos. Ele não está falando isso. Ele está falando o seguinte, que ele vai separar estes 144.000, porque de alguma forma estes falarão sobre o Messias não só ao restante da nação, como também ao mundo todo. Então, na realidade, Deus está selando estes judeus para que eles falem do Messias durante o período da tribulação. Você vai ver mais para frente que além desses 144.000 judeus, vai aparecer dois personagens que eles são chamados de duas testemunhas. Então você vê as duas testemunhas juntamente com estes 144.000 judeus, eles estarão pelas nações, pelo mundo, falando sobre o Messias. Porque vamos lembrar que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Tanto é que eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Então isso significa que este verso não está falando, e aí agora eu vou contrariar um ensino da Testemunha de Jeová que diz que só serão salvos 144.000. Não tem nada disso, tá? Se a gente fosse pensar ser salvo só 144.000 pessoas, gente, somos bilhões de pessoas, como é que seria isso, né? Está errado, tá? Na realidade, Deus sela os seus servos judeus para que eles testemunhem sobre o Messias durante o período da tribulação. Verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Aí veja bem, que não são só os judeus, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então você vê que na terra ele está selando estes 144.000 judeus. E no céu você vê novamente um coro enorme daqueles que foram salvos e que estão diante do Cordeiro ou diante do trono de Deus. Tá bom? Verso 11. Veja bem, além da igreja aqui no céu, ó, o verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então você vê, os judeus testemunhando sobre o Messias na terra. A igreja, formada por todos aqueles que se converteram, estão nos céus glorificando a Deus. E além deste, todos os anjos ao redor do trono de Deus. E olha só o que eles diziam, verso 12. Eles falavam: amém. O louvor e a glória e a sabedoria às nações, de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, eu fico imaginando este coro, vai ser sensacional. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Parece que deu uma dúvida lá no meio, né? Verso 14. Respondi-lhe: meu Senhor,
tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Olha só, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Pensou a igreja no céu, os judeus pregando o evangelho do reino durante a tribulação, todos os anjos reunidos, e aqui você vê esta explicação, porque além destes, você vê que aqueles que morreram, tá bom? E que foram salvos durante a tribulação. Gente, durante a tribulação vai ter salvação. É muito provável que depois que a igreja for arrebatada, quem ficar aqui na terra, que não for arrebatado, mas que eram simplesmente religiosos, vão se converter. E talvez estes não vão aceitar ser dominados pelo anticristo, pela besta, pelo próprio diabo. Vão morrer por causa de Cristo. Então é interessante que o verso 14, ele está dizendo destes que foram salvos e que passaram pela grande tribulação. Tem um detalhe muito importante. O verso 16, ele diz: jamais terão fome. Eu vou até grifar isso aqui na minha Bíblia, porque eu quero explicar algo para vocês. Toda vez que eu acho um verso assim, que tem uma explicação bem bacana, eu acabo grifando aqui na minha Bíblia para eu depois não esquecer. Mas olha só, o verso 16 diz: jamais terão fome. Ele está falando destes que foram salvos, que vieram da tribulação. Por que eles jamais terão fome? Porque durante a tribulação eles passaram fome. Nunca mais terão sede. Por que ele está falando isso? Porque durante a tribulação eles passaram por muita sede. E vamos lembrar que durante a tribulação as fontes de água serão atingidas. Vai faltar água potável. Não cairá sobre eles o sol. Na realidade, se o sol cair na terra, o sol é muito maior que a terra. Então não é que o sol vai cair. Ele está falando assim que vai ter um cataclisma, né? Ou seja, talvez o sol vai se escurecer. Não sei se vocês lembram, quando ele estava falando do sexto selo, ele vai dizer que o céu se recolheu como um pergaminho, né? Enfim, ele diz: nem ardor algum. Interessante que ainda a gente vai ver isso, mas de alguma forma o sol vai ser afetado, que o sol vai queimar as pessoas. E é exatamente o que o verso 16 está falando para nós, baseado naqueles que foram salvos e que vieram da grande tribulação. Tá? É óbvio, quando eles saindo, né, da grande tribulação, é óbvio que eles se juntam, eles se unem, não é, com a igreja que já está gozando da presença de Deus. Bom, deixa eu ler algumas coisas para vocês que eu tenho aqui. Bom, eu já disse para vocês que esse capítulo 7 é um parênteses, tá bom? Antes da abertura do sétimo selo. Então nós temos em primeiro lugar aí a visão dos 144 mil judeus, né? É interessante que os anjos, no verso 1, eles têm responsabilidades diferentes, né, conforme o querer de Deus, né? No caso aqui no verso número 1, esses 4 anjos têm poder sobre os ventos. É claro que se referem, como eu falei para vocês, aos 4 pontos cardeais, né? Então Deus não pretende nesse momento destruir a terra. Deus não pretende isso, tá bom? Muito bem. O verso 2 e 3, ele fala do selo do Deus vivo. Então o selo servirá para selar os 144 mil, tá? Nós não sabemos exatamente como que vai ser essa marca, mas Deus vai selar os 144 mil judeus, tá bom? Muito bem. Então dos versos 4 a 8, que eu falei para vocês, são 144 mil israelitas que recebem o selo de Deus,
em contraste com a marca da besta. Não sei se vocês se lembram. Bom, nós vamos ver mais para frente. O mundo vai ser marcado pelo sinal da besta, e aqui Deus está marcando o seu povo, tá? Então todos são convertidos no período da grande tribulação. Inclusive estes 144 mil, é óbvio que eles vão se converter a Cristo, eles vão aceitar Jesus como Messias, e eles terão a responsabilidade de divulgar isso pelo mundo, tá bom? Muito bem. No verso de 9 a 17, eu já falei para vocês, são gentios que se converteram durante a tribulação, que morreram por causa de Cristo, tá bom? E agora eles são vistos aqui, né? Interessante que diz o verso 9 e 10 que eles tinham palmas nas mãos, né? Então simboliza reconhecimento, vitória, paz e ações de graça, tá bom? Então todos os anjos aqui se prostram e adoram a Deus, verso de 11 a 12, o número é incalculável, tanto é que ele diz aqui todos. Eu gostei muito dessa palavra, né? Todos os anjos. Eu acho fantástico quando a Bíblia ela é enfática, né? Não são alguns, não são poucos, mas são todos os anjos se prostrando, tá bom? Muito bem, e eu falei para vocês destes que foram salvos e que vieram da grande tribulação, que agora estão experimentando, tá bom, a glória de Deus. Interessante que diz que eles serão vestidos, não, com vestiduras brancas, né? Porque eles foram lavados com o sangue do Cordeiro, e eles estão diante do trono, glorificando ao nosso Deus. Tá bom? Gente, eu passei da hora, tá? Mas eu espero que você tenha entendido bem este capítulo número 7. Vamos lá, que é um parênteses, tá bom? Antes da abertura do 7º selo. Eu estou ansioso com você para que a gente entre no capítulo 8 e a gente abra o último selo, porque aí vocês vão ver o julgamento das trombetas. Combinado? Por hoje é só. Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.